Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Leonel Matias, vocês já me conhecem. Vos convido a curtir, compartilhar e comentar este conteúdo. Este que é o meu canal de futebol, essas aqui são as minhas redes sociais. Quando os jogos estão a passar ao vivo, eu deixo lá os meus comentários, o que estou achando da partida. Então é importante me seguir se quer saber a minha opinião do jogo em tempo real. O canal vai ter algumas novidades nos próximos dias e acredito que vocês vão gostar. E como sempre, acompanharam e me apoiaram, conto com vocês. Um, Vídeo de hoje, como vocês já viram no título, vamos falar sobre o Barcelona que foi o campeão da Copa do Rei há 20 minutos, terminou o jogo e o Barcelona ganha o Real Madrid no prolongamento, depois das duas equipas registrarem um empate nos 90 minutos regulamentares. E esse ano está a ser terrível para o Real Madrid em relação ao Barcelona. A equipa perde o segundo título diante do seu maior rival, além de já ter perdido o jogo da La Liga por 4-0. O jogo foi mais dividido, em termos de resultado foi mais equilibrado, mas ainda assim o Barcelona está aqui entalado na garganta de todos os adeptos e simpatizantes merengues, visto que este ano a equipa de Hansi Flick e os seus meninos demonstra superioridade em todos os níveis. Vamos partir para a análise da partida. Entretanto, para mim, este foi os piores 15 minutos do conjunto de todos os jogos que as equipas já tiveram essa temporada. Para mim, esses foram os piores primeiros 15 minutos. Muitas faltas, muitos duelos, por vezes desnecessários. E eu acredito, não acredito não, evidenciamos que isso partiu mais do Real Madrid, visto que a equipa foi questionada pelos jogos anteriores por falta de agressividade. Mas muitas das vezes no futebol, quando cobramos agressividade, não é falta, é conseguir chegar a tempo, é velocidade, é intensidade, não no sentido de fazer falta e colocar a integridade física dos adversários em causa. Os primeiros 15 minutos, o Barcelona também tentou ler o Real Madrid e o Ancelotti nessa partida entra com 4-4-2, uma formação inicial que a equipa no primeiro ano do Jude Bellingham executou e conseguiu com êxito títulos e também conseguiu se impor em muitos momentos da temporada que foram mais difíceis. Porém, parece que a equipa já deu um passo à frente e já não consegue principalmente com bola, a equipa já não consegue se rever nesse modelo de jogo. Desde a inclusão do papel, desculpa, na equipa, a equipa já não se revê nesse 4-4-2. Entretanto, o Real Madrid, pelo que evidenciei, na minha opinião, o Ancelotti entrou mais para conter o Barcelona do que criar perigo. Ele queria verificar quais seriam as dinâmicas e como o Flick tentaria atacar o jogo. E o Barcelona, igual a si mesmo, sempre muito consistente, critério na posse de bola, pressão e reação pós-perda da bola excelentes. Havia momentos que o Real Madrid, vários momentos, se encontrou encurralado na bandeirola de campo do seu meio campo defensivo com a bola e naquele meio do terreno, ou naquela zona do terreno, tinha 4, 5 jogadores do Barcelona. E mesmo quando o Real conseguiu uma transição ofensiva, esses mesmos jogadores, muito pela disponibilidade tática da equipa, conseguiam recuperar a tempo e não deixar o Real Madrid criar perigo. Como o Barcelona tinha mais fluência de jogo ofensivo e também na parte ofensiva era a única equipa que jogava, evidentemente o golo não tardaria. E aos 28 minutos chega o golo do Pedri, numa fase em que o Real Madrid registrou um pequeno crescimento e que o Jude Bellingham estava a conseguir vir buscar mais a bola e tentava distribuir no contra-ataque para o Vinícius. Grande corte de Pau Cubarsí que dá para Pedri, que primeiro distribui para o Yamal, encontrando a equipa do Real Madrid desequilibrada. E depois aparece aquele que é o gênio, para mim, do futebol mundial na atualidade. Neste golo, o Lamine Yamal tem um promenor muito interessante. Ele não solta a bola de primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ele consegue aglomerar vários jogadores do Real Madrid à sua volta. Uns tentaram bloquear o movimento dele interior e também se ele fintasse para fora. Nesse caso ele conseguiu naquele espaço reunir 4 jogadores do Real Madrid e temporizou até que o Pedro chegasse e finalizasse com aquele golaço. E esse pensamento rápido, com aquela adrenalina do jogo, é de facto
só evidenciamos em gênios como eu, Lamine Yamal. Depois desse primeiro gol, uma reação mínima do Real Madrid, mas ainda assim não foi o suficiente para causar perigo na baliza do Barcelona. O Real Madrid termina a primeira parte com apenas um remate e poucas ocasiões de esclarecimento na parte ofensiva. Eu adivinhava uma substituição, tirando o Lucas Vázquez, colocando o Valverde como lateral, deixando o Rodrigo em campo e jogando com um 4-3-3 que é mais habitual. E assim entraria o Kylian Mbappé, que não começou o jogo, e aí eu acreditava que o Real Madrid criasse mais perigo e tivesse outra forma de atacar. Ainda assim, o Ancelotti me surpreende, não tira o Vasquez, mas sim tira o Rodrigo, que foi refém para mim do seu 11 inicial. O 11 inicial tirou tudo de qualidade que o Rodrigo tinha ou tem. E na segunda parte, aí eu sou um dos que critica muitas vezes as experiências ou opções táticas do Carlo Ancelotti. Mas dessa vez ele surpreendeu a todos, fazendo apenas uma substituição, tirou o Rodrigo e colocou o Kylian Mbappé. A partir daí, o Real Madrid variou sempre quando atacava num 4-3-3 ou no mesmo 4-2-2 ou 4-4-2, desculpa. A variação que desequilibrou o Barcelona era que, na saída de bola do Real Madrid, o Jude Bellingham se posicionava no meio dos centrais e o Vinícius pegava um central e o Mbappé no outro. Ou seja, havia um buraco no meio. Com isso, ele arrastava ou De Jong ou Pedri até o centro da defesa do Barcelona, né? E criando assim, de uma forma indesejada, não que o Barcelona desejaria isso, ter três jogadores naquela posição central. E o Bellingham, quando recuava para vir buscar o pivô, tinha sempre vantagem sobre o Pedri ou o De Jong, que era um dos jogadores que estava ali a acompanhar. Porque recebia o jogo de trás e conseguia, o Bellingham ter essa qualidade de girar sobre o adversário e colocar a bola entre os flancos. E a partir dessa alteração, o Flick demorou muito a reagir ou mesmo a entender como o Real Madrid estava a atacar e o Ancelotti verificou o crescimento da sua equipa. Ainda assim, o técnico italiano foi mais corajoso, né, podemos assim dizer, e tira o Dani Ceballos e o Lucas Vázquez, colocando no meio campo o Modric e o Arda Güler. A partir daí, a disposição ofensiva do Real Madrid foi diferente. Esse pivô do Jude Bellingham funcionou ainda melhor e em muitos momentos o Arda Güler conseguia tirar vantagem do lado direito do ataque do Real Madrid com o Martin, que nem a mesma coisa, tem lá o Martin e tem o Baldé, porque o Baldé evita que o extremo tenha essa facilidade de estar sempre no ataque, sem preocupações defensivas, e com o Martin não é a mesma coisa. Com esse pivô que o Jude Bellingham criou, no momento da construção do Real Madrid, o Barcelona teve muitas dificuldades porque se viu sempre a jogar ou a defender em detrimento como se posicionava o Jude Bellingham, principalmente. A partir daí o Real Madrid conseguiu, além dessa alteração do Bellingham, conseguiu encostar e pressionar melhor o Barcelona na sua primeira fase de construção. Aí mais um mérito para o Ancelotti, que teve coragem de pedir para a equipa subir, e a disponibilidade ofensiva também na equipa e também da perda de bola era diferente. O Barcelona neste período, não sei se vocês verificaram, neste período teve um momento em que perdeu duas chances claras. Uma em que o Dani Olmo tinha o Rafinha do lado esquerdo e o Yamal do lado direito preferiu dar do Rafinha. O Rafinha perdeu. A outra também no Rafinha, mas dessa vez o passe já foi do Fermin. O Real Madrid faz 1-1 com o Kylian Mbappé, um golo de livre, e nessa jogada teve um lance em que os adeptos do Real Madrid pediam vermelho, mas já mais para frente eu falo da arbitragem. E a seguir, 1-0, o Real Madrid continuou por cima do jogo. O Flick, vendo a sua equipa e principalmente o seu meio campo ser colocado, né, nesta posição, faz a alteração, tira o Dani Olmo,
que é um jogador que passa mais tempo na parte ofensiva do que ofensiva, e coloca o Fermin, que tem essa qualidade que o Dani Olmo também tem, de chegar ao último terço e finalizar, mas ainda assim, em termos de pautar o jogo, controlar a bola, manter a posse com a sua equipa, é melhor do que o Dani Olmo. O Barcelona teve um período pequeno em que conseguiu melhorar nesse sentido, e quando estava a tentar controlar o jogo, o Real Madrid faz o golo numa bola parada de canto. O golo foi do Tchouaméni. A partir deste golo, eu acho que, eu tenho a certeza, né, que o Barcelona viveu de muito pouco. A equipa já não estava a ser criativa, também com o desgaste de Pedro de Jong, muito provocado pelas movimentações do Jude Bellingham. O Barcelona já não conseguia chegar com critério. A única opção que o Barcelona tinha em campo era mesmo do Lamine Yamal, que era o jogador que conseguia se diferenciar quando estava com a bola. E a partir deste ponto, o Lamine Yamal fez uma assistência, tem espetacular, cria um lance em que o Ferran Torres consegue se adiantar ao Rudiger, tira o Courtois da frente, já saído, e com a baliza aberta faz o golo. Nesse lance, eu acho que o Rudiger, devido à lesão que ele sofreu no golo do Tchouaméni, ele não ataca a bola da mesma forma em que ele ataca no mesmo lance. Vi aí uma perda de velocidade que talvez pudesse ser consequência da maneira que ele se lesionou naquele lance. Então, isto foi o que ficou da segunda parte. Um Flick que demorou muito e não conseguiu estancar a ferida com o Ancelotti abriu, com as movimentações do Jude Bellingham, a pressão alta e o Jude Bellingham a fazer de pivô no momento com bola do Real Madrid. O Flick não conseguiu conter isso, e a partir de um lance de gênio de Lamine Yamal sai o golo do empate. O jogo empatado, fomos a prolongamento, e se bem que eu acho que foi o Vinícius que pediu para sair, mas num jogo como esse e as dinâmicas que o Real Madrid estava a conseguir implementar no jogo, mesmo o Vinícius não estando muito bem no jogo, porque vocês viram até na análise, nem falei muito dele, eu acredito que ele deveria se manter em campo. Ainda assim o Ancelotti teve a opção de colocar o Brahim Dias em detrimento do Vinícius, e o Real Madrid praticamente aquele lado esquerdo não conseguiu criar mais nada, porque para equipas como esta do Barcelona, que defende com a linha muito alta, até jogadores velozes é importante, jogadores que atacam o espaço. E a partir daí o jogo foi mais tenso do que criativo e bom de se ver no prolongamento, mas isso é geral de todos os prolongamentos, é mais tensão do que próprio futebol em si. E numa perda de bola, já na segunda parte do prolongamento, o Barcelona consegue fazer um golaço com o Jules Koundé. Antes disso, o Real Madrid também teve algumas oportunidades pelo Kylian Mbappé e acho que o Jude Bellingham também, mas nada assim de muito perigoso. O jogo termina com o Barcelona a se consagrar o campeão da Copa del Rei, mais um título frente ao Real Madrid, e o que temos que dizer é que a melhor equipa espanhola da atualidade é o Barcelona, e de longe a equipa que tem mais trabalho, mostra mais variações táticas, mais confiança no seu próprio modelo e que consegue na maior parte do tempo e dos jogos se sobrepor sobre os adversários. Com isso, o título foi merecido, e essa equipa que o Flick constrói tem uma base que pode durar ainda, além de durar muito tempo, é uma equipa muito consistente. Por exemplo, o Barcelona fez algumas substituições, entrou o Héctor Ford, entrou o Paulo Vitor, mas tu vês que a equipa não muda o chip, no sentido de que todos os jogadores que entram sabem qual é a missão e que tipo de futebol a equipa deve empenhar. Já no Real Madrid, desde a volta do Ancelotti, mesmo com esse plantel e essa qualidade, o Real Madrid, deste retorno do Ancelotti, é a equipa mais confusa que ele construiu e que não tem critério, nem consistência e nem é coesa. Só um exemplo, esse 4-4-2 do Ancelotti funcionou, sim, mas a equipa em muitos momentos parece perdida, não preenche os espaços de Carlo Ancelotti. O ano pode terminar zero, né? É isso que está prestes a acontecer. Veremos o que vai acontecer no clássico, no Olympique de Montjuic, e que este jogo vai determinar praticamente quem será o
campeão do campeonato. Aliás, mesmo que o Barcelona perder, ainda estará com um ponto de vantagem e acho que nos jogos a seguir será suficiente para a equipa catalã vencer a La Liga. O que resta do Real Madrid, eu acredito que se essa época termina o ano zero, é o fim do segundo ciclo do Ancelotti, que foi muito bom, não devemos pesar apenas por causa desse último ano, mas esse último ano foi construído, também tem aí culpas do presidente e de toda a direção desportiva. Construído, o plantel foi construído de uma maneira muito inconsistente. E hoje estamos a ver os frutos disso. Parabéns ao Barcelona, mais um título. E o Hansi Flick apresenta, né, e construiu neste momento a melhor equipa espanhola e uma das melhores equipas do mundo. O meu nome é Lionel Matias e vocês já sabem que esse é o meu canal. Subscrevam as redes sociais, não esqueçam de curtir, comentar e partilhar. Comentem o que vocês acharam da partida e um grande abraço, meus amigos, e valeu!